Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muitíssimo obrigado a todos que estão nos acompanhando na noite de hoje. Hoje é o nosso 18º programa. Estamos começando mais um mês, né? Hoje é o 5º mês de exibição do nosso programa. Então, muitíssimo obrigado a todos que têm prestigiado, que têm acompanhado os nossos programas todas as quartas-feiras às 9 horas da noite para ajudarmos nas vibrações pelos nossos irmãos animais. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais, que mais uma vez estão aqui conosco, nos ajudando e nos auxiliando em mais este programa. Que seja uma noite, Senhor, de muita luz e de muita paz para todos nós, que todos aqueles que estiverem nos acompanhando recebam em seus lares, em suas vidas, o auxílio e o amparo que cada um necessitar. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Como eu falei no programa anterior, nós estamos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item é ressurreição e reencarnação, que nós vamos dividir aqui em 5 partes. Hoje é a segunda parte desse item. Vamos ler os itens 5 a 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser ler do seu próprio Evangelho, fique à vontade, mas estará aqui na tela também para vocês acompanharem a leitura, lembrando que de uma tradução de uma editora para outra, às vezes muda algumas palavras de acordo com a tradução. Então vamos lá. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio uma noite encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vós sois mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém saberia fazer os milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu dizendo: Em verdade vos digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: Como pode nascer de novo um homem que já está velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e vós escutais a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é com todo homem que nasce do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: Como isto pode acontecer? Jesus lhe disse: Tu és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Em verdade vos digo que nós só falamos daquilo que sabemos, e somente damos testemunho do que vimos. Entretanto, tu não recebes o nosso testemunho. Mas, se tu não me acreditas, quando eu vos falo das coisas terrenas, como crerias se eu te falasse das coisas celestiais? Esse é um trecho do Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Então vamos lá, mais uma explicaçãozinha aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. A ideia de que João Batista fosse Elias e que os profetas pudessem reviver sobre a terra encontra-se em muitas passagens dos Evangelhos, notadamente relatados anteriormente, nos itens 1, 2 e 3 aqui, que nós já lemos no programa anterior. Se essa crença fosse um erro, Jesus a teria combatido, como fez com tantas outras. Ao contrário, ele a confirmou com toda a sua autoridade e a transformou num princípio, fazendo a condição necessária quando disse que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insistiu acrescentando: Não te maravilhes de eu te ter dito que é preciso nascer de novo. Jesus foi muito enfático, então, nessas palavras, Continuando, essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo trazia simplesmente não renascer da água e do Espírito, enquanto que em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital provém dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco possível. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é igualmente preciso se reportar
a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido próprio. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Acreditavam que a Terra havia saído das águas. Por isso consideravam a água como o elemento gerador absoluto. É assim que está escrito na Gênese: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas. Que o firmamento seja feito em meio às águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça. Que as águas produzam animais viventes, que nadem nas águas, e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Conforme essa crença, a água havia se transformado no símbolo da natureza material, como o espírito o era da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou na água e no espírito, significam então que se o homem não renascer com o corpo e a alma, é nesse sentido que elas foram compreendidas no princípio. Essa interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne indica claramente que somente o corpo provém do corpo e que o espírito é independente dele. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nesta última acepção, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai, significa que não se sabe o que foi e nem o que será o Espírito. Se, pelo contrário, o Espírito ou alma fosse criado com o corpo, poder-se-ia saber de onde ele vem, já que se saberia o seu começo. Em todo caso, esta passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Então, mais uma vez, a gente vê aqui, até comentei isso no programa anterior, né, que as pessoas da época de Jesus, e repito, nós provavelmente estávamos lá, não tinham tanto conhecimento, não tinham tantas informações para distinguir algumas coisas, para entender, muitas vezes, o significado, né, das parábolas de Jesus. Então, para muitos, né, muitas coisas acabaram ficando sem sentido. E olha que Nicodemos, que foi a passagem que nós lemos aqui, era uma das pessoas mais instruídas da época. Ele não conseguiu entender a analogia de Jesus quando disse que da carne, o que vem da carne é carne, o que vem do espírito é espírito. E Jesus foi muito claro aqui na passagem, né, sobre Nicodemos, que é preciso, né, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos, né, repito, que era uma pessoa instruída, teve dificuldade em entender, né, essa passagem de Jesus. Mas Jesus foi muito claro que nós precisamos nascer de novo, nós precisamos ter outras oportunidades, nós precisamos ter outras experiências para que a gente possa evoluir, porque senão uma única existência seria praticamente impossível a gente conseguir toda a evolução que a gente precisa. E Nicodemos não conseguiu entender, assim como muitos de nós até hoje temos uma certa dificuldade em entender isso. Eu, particularmente, desde que adotei a doutrina espírita, né, e o espiritismo, não foi o espiritismo que inventou a reencarnação, né, que fique claro, está aí nos textos bíblicos, né, Jesus já falava sobre isso em outras palavras. O termo reencarnação, até segundo alguns estudiosos, foi retirado dos evangelhos a pedido de uma rainha num dos concílios lá que a Igreja Católica fez, não me recordo agora exatamente qual foi. No próximo programa prometo que eu falo sobre isso. Mas o termo reencarnação foi retirado da Bíblia, porque aquela rainha não admitia a ideia de que ela pudesse vir a ser escrava numa próxima encarnação, ou que a sua escrava pudesse vir a ser uma pessoa nobre numa próxima encarnação. Então o termo reencarnação foi retirado da Bíblia, mas o conceito está aí, nas palavras de Jesus. E Nicodemos, que era uma pessoa instruída, não tinha condições de entender isso naquela ocasião. Então hoje o Espiritismo nos traz de forma muito clara, de forma muito racional esses conceitos, para que a gente possa desenvolvê-los, aplicá-los em nosso dia a dia e, repito, justificar
as coisas que acontecem na nossa vida, dar um sentido às leis de Deus através da lei da reencarnação. Quando eu comecei a ser espírita e comecei a estudar isso, sinceramente, eu não consigo ver a justiça de Deus sendo executada se nós não tivermos o olhar da reencarnação. Porque aí a gente entenderia, ou a gente teria dificuldade de aceitar que Deus é um Pai de infinita bondade e justiça. Porque faz distinções. A uns dá tudo, a outros não dá nada. A uns proporciona chances melhores de evolução e a outros não. Então, Deus, na sua infinita bondade e justiça, nos dá todas as oportunidades que precisamos. Mas eu não lembro que eu fui na encarnação anterior. Se Deus nos privou dessa lembrança, é porque existe uma justificativa muito séria. Será que nós conseguiríamos viver ao lado de alguém que nós prejudicamos uma encarnação anterior, sabendo que aquela pessoa está ali agora ao nosso lado e que de alguma forma nós a prejudicamos ou que fomos prejudicados? Não sabendo, muitas vezes, a convivência já é insuportável. Imagine se soubéssemos. Então Deus é pleno nas suas leis. Nós é que temos dificuldades em entender, mas o Espiritismo nos ajuda aí, nos abre algumas portas para que a gente possa entrar, observar e entender melhor tudo aquilo que Deus espera de cada um de nós, tudo aquilo que Deus nos traz de ensinamento, que nos trouxe de ensinamento através do nosso Divino Mestre Jesus. Convido a todos agora para participarmos juntos das vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Muito obrigado a todos que estiveram conosco em mais este programa e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.